Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fake news nas enchentes do Rio Grande do Sul. Ministro Paulo Pimenta encara extrema-direita em Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não vamos misturar debate político e crítica política com fake news e produção de conteúdo criminoso. Leilão anulado. Governo suspende compra de arroz importado por fragilidades de empresas vencedoras. Decidimos então suspender este leilão. E secretário pede demissão em meio a suspeitas. Bolsonaro na mira. Polícia Federal prorroga investigações após descoberta de nova joia das Arábias vendida nos Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos sim ao vivaço agora, 6h03 no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E chega mais que a gente tem muita notícia por aqui. Já vou dar boa noite para os meus queridos companheiros de bancada, Chico Sá. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, audiência. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. E todas e todos que nos acompanham. O pessoal levou um susto aí, deu uma travadinha no começo da transmissão. A gente aqui dizendo, a culpa é do Vitinho. Coitado do Vitinho pobre não tá do no horário. Vitinho. Lembra aquelas fitas VHS, quando enrolava no videocassete? Isso foi o que aconteceu. Isso. Enrolou a fita, mas já desenrolaram. Na verdade é que rolou uma emoção com o início do ICL Notícias segunda edição. O computador ficou emocionado. Ficou emocionado. Aí foi só pra gente começar melhor ainda. Acho melhor do que já ia começar. Depoimento do Paulo Pimenta, né? Talvez lá. Pode ser. A disputa com os bolsonaristas, o cancelamento do arroz, do leilão do arroz. Pois é, essa é uma das histórias, um dos assuntos que a gente vai trazer aqui. A gente teve o ministro da Agricultura anunciando a saída de um secretário, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, que pediu demissão depois de suspeitas de irregularidades num leilão internacional para compra de arroz. Assunto que a gente vai entender aqui, esse leilão acabou sendo cancelado, tem muita coisa em jogo nessa história. A gente vai falar sobre isso com a Cristina Serra, né? Nossa colunista vem aqui hoje conversar com a gente. Outro assunto que a gente traz e que o Bruno Paes Manso, né, o jornalista, especialista em violências, né, em segurança pública, políticas de violência na USP, ele vem conversar com a gente sobre o ministro Luiz Roberto Barroso demandando que o governo de São Paulo tem que obedecer à portaria do Ministério da Justiça sobre as câmeras nas fardas das polícias. Só que, na verdade, parece que essa é meio uma manobra. O governador, o Tarcísio de Freitas, e o secretário de Política de Segurança de São Paulo, né, o Derrite, eles meio que deram uma trucada no Barroso, não é isso, Chico Sá? Eles estão enganando, né? Eles estão enganando. Como não existe uma lei, ali uma lei federal que... É uma portaria. Que determine é apenas uma portaria do Ministério da Justiça, vão dar o famoso migué, vão desligar as câmeras e vão continuar matando na periferia, porque isso é programa de governo. Isso, na mentalidade deles, dá voto. Então, a matança vai seguir à solta. Pois é, só para dar mais um contextinho aqui, a recomendação da portaria é que as câmeras nas fardas policiais estejam ligadas o tempo todo. Mas é uma portaria, não é uma lei. Então, eles podem fazer uma manobra ali e ligar só de vez em quando. Não existe uma proibição de fato. Gente, quando o governo Tarcísio obedeceu qualquer ideia ligada a defender as pessoas, mas se forem pobres, e se forem da periferia, e se forem pretas... E tem vários casos, né? Aí pela imprensa fora, de policial que já virou a câmera na hora de fazer a ocorrência, tem policial que não ligou na hora, enfim... Tem um monte de manobras. Vão dar truque, vão continuar nisso e nada vai ser feito. E o tema da segurança pública é justamente por aí que eu ia começar aqui a nossa conversa. Eu não sei se nós temos imagens, mas eu tinha separado algumas imagens da violência hoje no Rio de Janeiro, né? Então, quem acompanhou durante o dia, a gente tem aqui, então, vamos rodar a imagem. Olha só, quem olha à primeira vista pensa assim, mas peraí, eu estou chegando, o que é? Gaza, é faixa de Gaza, Líbano... Então, é um motoqueiro caminhando aqui, me parece que é a Avenida Brasil, não tenho certeza, mas é uma via expressa do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, não é zona de guerra, mas, na verdade, é.
E essa foi a postagem, eu tirei isso aqui das redes da Dani Monteiro, deputada estadual lá no Rio de Janeiro, que postou justamente isso. O Rio de Janeiro tem sua guerra particular. Só que não é uma guerra particular, né? É uma guerra que envolve milhares de pessoas. Olha só, o motoqueiro que gravou isso foi caminhando, foi ali entre os carros, ônibus queimado, Avenida Brasil interditada pelos traficantes, linha vermelha e linha amarela também interrompidas, com trechos interrompidos, e pelo menos 3 pessoas mortas na Maré, no complexo da Maré, que é uma área em disputa entre várias facções. Eu até imaginava que fosse do Comando Vermelho, mas já estava todo desatualizado aqui. Me explicaram que a Maré está dividida, Comando Vermelho, Terceiro Comando, enfim, tem um monte de gente ali atuando. E, nesse caso, me parece que o BOP estava fazendo uma operação, né, o grupo especial lá da polícia, e os policiais foram cercados, um policial morto, aí a polícia entra para retaliar e matou mais 2 pessoas. Terror na Maré. Então, uma cidade, um estado onde você tem um encontro de várias coisas, né? É o estado do bolsonarismo, o estado das milícias, o estado onde as facções também dominam uma parte do território. Mas hoje as facções, Comando Vermelho, Terceiro Comando e outros, são até menos importantes do que as milícias que têm uma parceria com a política. Então, esse é o quadro no Rio de Janeiro. E aí a gente fica se perguntando, vocês começaram falando do Tarcísio, a minha pergunta, será que é esse quadro que o Tarcísio de Freitas quer importar para São Paulo? É isso que ele quer trazer, o tipo de segurança pública do Rio de Janeiro que ele quer trazer para São Paulo? Porque o Tarcísio é do bolsonarismo e é do Rio de Janeiro. Talvez seja isso que ele queira trazer para cá, fazendo agora esses acenos, liberando uma polícia matadora, uma cultura miliciana e esse cinismo em relação às câmeras. É justamente isso que eu tinha preparado aqui para a gente falar também. O Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação sobre o que diz o Ministério da Justiça em relação às câmeras nas fardas dos policiais. Aí a manchete está aqui. O que o presidente do STF, o Barroso, entendeu? Tarcísio, governo de São Paulo, deve seguir as regras do Ministério da Justiça sobre as câmeras nos PMs, enfatiza Barroso. O presidente do STF não vê, ao menos por enquanto, conflito entre os governos paulista e federal, mas não é bem assim. Por quê? Porque tem uma guerra de interpretações. O Barroso diz, tem que seguir a norma do governo federal para uso das câmeras nos policiais. Aí o Tarcísio, aí que é a guerra de interpretações. A outra manchete, quando o Tarcísio é ouvido pelos jornalistas, vamos para a manchete seguinte aqui. Ele deixa claro que ele está... Aqui, o Tarcísio diz que o STF concorda com São Paulo. Não é isso. Ele está fazendo uma interpretação que é o seguinte, o Barroso diz, tem que seguir a norma. E o Tarcísio diz, a norma abre a possibilidade para que, se o policial quiser, ele possa ligar ou desligar. Olha como é que é. Ele está indo no limite da interpretação e, portanto, São Paulo deve seguir com esse liga-desliga da câmera. O que é um absurdo, Gabi, porque já está provado em vários países, e mesmo em São Paulo, no governo do Dória, que era um homem de direita também, que no começo do governo dizia que era preciso ser duro, que se tivesse que matar, ia matar. Depois ele foi recuando e foi adotando políticas mais coerentes e adotou as câmeras, e isso baixou a mortalidade da polícia de São Paulo de maneira brutal. O Tarcísio chega e quer mostrar, eu sou bolsonarista mesmo, raiz, então eu não vou, se a polícia quiser desligar, na malandragem, entendeu? E aí vai se criando uma situação em que o Tarcísio tenta ser aquele sujeito que dialoga com o bolsonarismo, então diz para a polícia, não, pode desligar a câmera. Eu estou interpretando de uma outra maneira o que o Barroso diz. Pode desligar. Com isso, ele dialoga com os bolsonaristas e com a polícia militar, que é um aparato enorme de apoio, né, em boa parte, ao bolsonarismo. De outro, ele não confronta abertamente o STF. Enquanto o Jair Bolsonaro ia para o carro de som da Paulista e falava, acabou, não respeito, não vou atender mais determinação do Supremo, o Tarcísio é mais jeitosinho. Ele fala, não, eu respeito, mas eu vou interpretar do jeito que eu quero. E a matança continua. Percebe? É só essa a diferença. Quando se fala o bolsonarismo moderado, é isso. Ele não chega para o Barroso e fala, eu não respeito, como o Jair Bolsonaro fez com o Xandão, com o Alexandre de Moraes. Não, eu respeito, mas eu vou interpretar do meu jeito. Aí foram ouvir quem? O Ministério da Justiça do governo Lula. E o Ministério da Justiça deixa muito claro,
O Tarcísio precisa gravar os PM sem interrupção para cumprir a regra. Não tem discussão, não tem interpretação de outra forma. Se ele interpretar de outra forma, ele está contrariando o que diz a portaria do Ministério da Justiça. E aí, o representante do Ministério da Justiça disse que o modelo que prevê esse liga-desliga já foi testado, colocou policiais em risco e fracassou, disse o secretário, um dos braços direitos do Lewandowski no Ministério da Justiça. Mas eu faço, além desse debate que é importante para a população lá na ponta, porque é isso que vai garantir se a polícia vai ser mais ou menos matadora e com câmera ela mata menos, e o policial também se protege, que se ele age direito, está tudo registrado, né? Para além desse debate que é técnico de segurança pública, e quem estuda essa área não tem dúvida nenhuma que isso não é um debate político, é um debate realmente técnico. Para além disso, tem a politização disso pela extrema-direita. É gozado, porque eles costumam dizer que eles não são ideológicos, nós somos técnicos. Aqui, gente, a melhor técnica de segurança pública diz que é para usar câmera. Então, quando o Tarcísio bolsonarista está dizendo que vai interpretar de uma outra forma, ele está dialogando com a extrema-direita e sendo totalmente político e politizando um tema que é da vida, da segurança pública e da vida das pessoas, né? Então, tenta criar esse bolsonarismo, como diz a imprensa brasileira, um novo bolsonarismo. É como se fosse assim, uma nova extrema-direita, que na Europa eles estão tentando também, Chico. Falamos tanto da Europa ontem, Gabi. A Meloni, líder italiana, que é de extrema-direita, herdeira do Mussolini, por exemplo, também está nessa linha. Tenta vender a imagem. Não, eu sou herdeira do Mussolini, mas modernizada, sabe? Vamos ver onde que isso leva. E também a Marine Le Pen, na França, que diz a mesma coisa. Não, o meu pai era muito radical, eu sou de direita, mas não sou tanto assim. Eu não gosto de imigrante, mas também não precisa matar o imigrante. É mais ou menos isso, né? Então, é uma extrema-direita que tenta ser menos extrema para se tornar palatável. E o Tarcísio é dessa linha. O Tarcísio é dessa linha. Não precisa ser o Jair, que não sabe comer com garfo e faca, que elogia torturador, que diz que se precisasse matava 30 mil, que diz que só não estupra mulher feia. Não, esse é o Jair. O Tarcísio não. O Tarcísio ele faz quase tudo isso sem dizer, fingindo que é bonzinho, fingindo que é moderado. Essa é a extrema-direita. E por que isso está acontecendo no mundo, não só no Brasil? Porque esse tipo de direita é a única capaz de administrar o capitalismo em crise. Capitalismo neoliberal, que para sobreviver, a elite capitalista precisa de menos direitos sociais, massacrar cada vez mais os trabalhadores. Isso só se faz com uma direita truculenta. Você tem que associar neoliberalismo e truculência política. Então, cada vez mais nós vamos para uma direita que não é a direita Angela Merkel, não é o De Gaulle ou Jacques Chirac, que eram conservadores, mas tinham alguns princípios republicanos. No caso da Angela Merkel, tem ainda, né? Porque ela está por aí, se aposentou, mas está por aí. Então, é uma direita que vai empurrando os limites, vai abrindo mão da ideia republicana, da ideia de lei, né? da ideia de respeito, para uma ideia de truculência, de ir para cima, manter a ordem a qualquer custo, num capitalismo em crise. A direita moderada, a centro-direita, não dá conta mais. Quem vai entrando é uma ultradireita que vai tentar administrar o capitalismo e ela é ultradireita e, ao mesmo tempo, neoliberal. É essa turma que está chegando por aí. Bom, falando em extrema-direita, gente, falando neles, né? Hoje, tem um risco na normalização dessa gente, né? A gente sabe, mas falando em extrema-direita, quem apareceu hoje, que estava desaparecido durante as enchentes e a crise no Rio Grande do Sul, o senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Ele apareceu, sabe para quê, Gabi? O Mourão, para pedir para a Argentina dar asilo para o que ele chama de foragidos do 8 de janeiro. Ah, coitados, né? E chama a minha atenção não só ele aparecer para dizer isso, como a maneira como um site como o Poder 360, que a gente presume que seja um site profissional, assim, de jornalista, olha como é que eles dão a notícia, se puder voltar ali. Senador afirma que a captura desejada pelo governo Lula mostra um viés autoritário. Peraí, gente, não é o governo Lula que está decidindo capturar essa gente, é a Justiça. Não é o Lula. A Polícia Federal é o braço policial para cumprir uma ordem judicial, não é o governo Lula.
o Mourão joga assim para criar confusão, para dar o discurso para o Milei lá, dizer, não, eu vou dar asilo porque estão sendo perseguidos pelo governo de esquerda no Brasil. Quem manda prender os golpistas, os baderneiros amigos do Mourão, é a justiça, porque eles quebraram tudo. E ele diz, o Mourão, que vê um viés autoritário na tentativa de prender essa gente. Viés autoritário tem essa gente que quebrou tudo para desconhecer o voto. O brasileiro decidiu pelo voto uma coisa, e o pessoal invadiu a sede dos três poderes para seguir no rumo contrário. Então é uma extrema-direita perigosa e olha só, esse caso aí da fuga para a Argentina vai dar discurso para eles. Ontem a gente debateu isso aqui. Já apareceu o Mourão, daqui a pouco vão aparecer outros, pode ter certeza. Eles vão armar um circo aí, viu, Chico? Bom. Sem a menor dúvida. E o Mourão, né, que abandonou o povo que o elegeu no Rio Grande do Sul, inventou esse novo discurso, talvez até para tirar da cena a ausência dele no Rio Grande do Sul. Ele tenta se retirar da cena, literalmente, né? Da cena de uma omissão, né? Ele foi omisso, completamente omisso, durante essa crise no Rio Grande do Sul. E falando em extrema-direita, uma boa notícia, que está lá no icrnoticias.com.br, uma vitória da nossa colega Juliana Dalpiva contra o advogado da extrema-direita, o Acef. Olha só a manchete. STJ nega recurso e o Acef tem nova derrota no processo movido pela Juliana Dalpiva. Vocês lembram desse caso aqui? Ele mandou umas mensagens, o Gabi, ameaçando a Juliana Dalpiva porque ela acompanha o caso, tinha feito um podcast, né, com todos os bastidores do bolsonarismo e ele disse, você na China sumiriam com o seu corpo e ninguém nem ia saber de nada. Bom, e daí? O que tem a China a ver com isso? Ele estava claramente fazendo uma ilação. Te cuida, hein? E a justiça entendeu assim, que foi uma ameaça, ele foi condenado, está recorrendo e perdeu no STJ. É uma boa notícia porque o Acef está também completamente ligado a esse caso das joias. Além de ameaçar jornalistas, ele cumpriu esse papel de levar a joia para os Estados Unidos, voltar com joia. É um muambeiro, um advogado que fazia o papel também de muambeiro para o Jair Bolsonaro e fazia o papel de ameaçar jornalistas que trouxessem à tona os bastidores de como é que funciona o bolsonarismo. Parabéns para a Juliana Dalpiva por mais essa vitória, nossa colega, e para os advogados dela que enfrentaram o Acef, que, entre outras coisas, ele escondeu o Queiroz na casa dele. Lembram? É tanta história. Escondeu o Queiroz lá em Atibaia. Vitória do jornalismo e da Juliana Dalpiva contra o representante da extrema-direita bolsonarista, o Acef. Valeu, gente. Muito bem. Parabéns, Juliana. É isso. Importantíssima essa vitória, né? Até porque ele estava ali tentando intimidar o trabalho da Juliana, né? Que sempre traz novidades a respeito de todas essas histórias da família Bolsonaro. Escreveu um livro sobre isso, inclusive, principalmente sobre as rachadinhas. Falando em Bolsonaro, gente, tem uma história nova aí. A gente trouxe uma pitada ontem aqui no ICL Notícias Segunda Edição. Mas, de fato, a Polícia Federal identificou uma nova joia saudita, olha só, que o Jair Bolsonaro tentou vender no exterior. Essa descoberta aconteceu durante uma diligência de agentes da PF em lojas lá nos Estados Unidos. Então, a PF decidiu prorrogar o prazo da investigação justamente para tentar entender de onde veio essa joia, para onde que ela foi, enfim. Essa investigação ela deve ser concluída ainda nesse mês e o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, disse que essa joia foi negociada numa mesma loja onde foram vendidas outras já. Então, o paradeiro desse novo item que apareceu agora nessa história é desconhecido ainda, Chico Sá, Rodrigo, mas a investigação continua para tentar identificar para onde ele foi. Então, a gente tem mais elementos nessa história, né? E nesse caso, Gabi, você tem um vídeo, assim, é uma prova incontestável. A polícia, com certo cuidado na apuração e no que vai revelar depois, está segurando um pouco para ganhar mais tempo para afunilar nessa história. Mas, gente, parece que trouxeram a Serra Pelada inteira, né, para dentro de casa, né? Que família para gostar de joia, de ouro, diamante, pelo amor de Deus. Mas fico curioso para saber o formato. É relógio, é colar? Pois sabe? Porque tem um relógio que nunca também apareceu, né? Tem um relógio desaparecido e tem essa nova joia. Tem um relógio vendido já, que esse dinheiro ele circula
ali na rota Miami-Brasília, e ele foi parar no endereço do Jair Bolsonaro em Brasília, trazido pelo pai do tenente-coronel Cid. Isso já se sabe, e o Cid confirmou também essa história. Então, essas joias, assim, não há como correr fora disso. É desvio, as joias eram da União, era do patrimônio público. De joia, não há saída. Acho que o caso das joias e o caso das cadernetas de vacinação estão bem adiantados. Está no ponto. A informação que a gente tem de bastidor é que agora praticamente terminou, eles estão redigindo o relatório. Então, só para relembrar, né, Gabi, nós temos o caso das joias, agora aparece mais uma, mas é dentro do mesmo caso, vacina e golpe de Estado. Esses dois primeiros, vacina e joias, estão concluídos praticamente, né? Só que aí a estratégia, a hora que a Polícia Federal termina, ela entrega para a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria é que faz a estratégia. Se faz uma denúncia separada, faz uma denúncia para joias, uma denúncia para vacina e uma terceira para o golpe de Estado, ou junta tudo numa denúncia só, né? Então, essa estratégia eu acho que ainda está sendo definida. Rodrigo, isso pode levar algum tempo. O Andrei Rodrigues, o que ele disse é o seguinte, que esses dois casos que você citou, que são os mais adiantados, né? O do cartão de vacinas e o das joias, eles devem ser concluídos, as investigações vão ser concluídas até o final de junho, então em breve. E em julho, ele já deu também esse prazo para o golpe do 8 de janeiro, no caso do Bolsonaro, né? Essas 3 investigações, então, que envolvem Bolsonaro, até julho, devem ser concluídas pela Polícia Federal, segundo o Andrei Rodrigues. Então, a gente tem essa afirmação. Então, assim, já tem esse calendário. Junho, essas 2 primeiras, julho é do golpe de Estado. Vai para a Procuradoria. Procuradoria pode, eventualmente, pedir, precisa checar mais uma informação aqui. Volta em Miami e vê isso aqui. Pode. Olha, assim, pelo que a Procuradoria fez até agora, dá a impressão que eles estão querendo empurrar o timing para depois da eleição municipal, Chico. Mas eu não sei se está acertada essa estratégia. Pelo menos uma das denúncias tinha que ser antes, porque está há muito tempo isso aí dormindo na gaveta. E a sensação, assim, para o país está ficando feio. Não tem nada, não tem sequer uma denúncia. Você tem um único indiciamento, você não tem denúncia. Num caso que é muito explícito, né? A Procuradoria que corria, fazia denúncia em 2 dias. Na Lava Jato era em meia hora, já saía pronta, combinada com o juiz. Agora tem essa demora toda. Eu acho que deve ser um cálculo político, pensando em relação à eleição. Eu não creio que a extrema-direita está forte no mundo inteiro, mas a justiça tem que funcionar. Tem que funcionar. Não pode ficar com medo de clamor, porque eu acho que nem vem também esse clamor todo, sabe? A extrema-direita já está se arrumando com o Tarcísio, o Bolsonaro já está sendo descartado, né? A extrema-direita está viva, os militares estão vivos no jogo político ainda, mas não sei se o jogo é mais com o Bolsonaro, que é um inelegível nos próximos 8 anos. Então, eu acho que não tem que ter medo de clamor, tem que punir, cara. Sim. E você imagina, se fica esperando a eleição, aí na eleição o PL, o Partido Bolsonaro, tem uma vitória. Ainda, aí pode ser pior. Aí o cálculo político vai ter que ser redobrado. Não, então agora também não, porque eles estão fora. Então, eu acho que tem que fazer andar. Esse caso, pelo menos as joias e a vacina, são casos mais simples. O golpe de Estado eu entendo, né? Que você tem que estabelecer as ligações, enfim. E eu acho mais grave, é muito mais grave para a democracia. Mas joias é algo simples, né? É factual. Tirou as joias. Tentaram liberar debaixo dos panos aqui na alfândega de São Paulo. Mochila passando com assessor. Mochila. Depois manda assessor militar buscar a joia que estava retida no finalzinho de mandato. Então, está estabelecido, está tudo registrado. Tem imagem disso tudo. Não é só a delação do Mauro Cid, mas tem também a delação dele. Tem a polícia nos Estados Unidos, tem imagem nos Estados Unidos, tem o próprio pai do Mauro Cid gravando as joias lá. Então, olha, está estabelecido. Esse caso, pelo menos, tinha que andar antes da eleição municipal. Sim, ficar esperando, não dá. É isso. Tem um outro assunto que a gente tem que trazer aqui, também informação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, anunciando uma operação que encerrou aquela outra investigação relacionada ao Jair Bolsonaro, a da facada durante a campanha eleitoral, né, da presidência.
Um relatório da Polícia Federal reiterou aquela mesma conclusão de que o Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho no ataque que aconteceu em Juiz de Fora, lá em 2018, na campanha presidencial. Essa investigação ela tinha sido retomada no último ano do governo Bolsonaro, muita gente até nem sabia, né, que ela tinha sido retomada, mas para apurar uma suposta ligação do PCC a pagamentos feitos ao advogado do Adélio, mas um envolvimento de outras pessoas nesse atentado foi novamente descartado, gente. Então, o Adélio continua preso lá no Presídio Federal de Campo Grande e ele agiu sozinho. Ponto final, o caso está encerrado, Chico Sá. A investigação passou pelo governo Bolsonaro inteiro. Mas ele gosta de ficar retomando. Fazendo tudo para plantar ali que tinha um advogado do PSOL, que tinha isso, tinha aquilo. Não encontraram nada. A conclusão só pode ser essa. Um ato totalmente isolado. Tem também teorias ao contrário. Se a gente quiser entrar também na discussão que sequer foi uma facada, assim... Também mas aí a Polícia Federal fez uma investigação. Vamos ficar no relatório da Polícia Federal. Exatamente. Concluiu que o Adélio agiu sozinho, gente. Então, porque o Bolsonaro muitas vezes trouxe à tona de que, na verdade, o Adélio era impossível ele ter agido sozinho, porque existia um plano para matar ele e tudo mais. Várias vezes ele levantou, não apresentou nenhuma prova em relação a isso. Mas ele levantou essa questão várias vezes com a imprensa, né? Quem mandou matar, ele sempre virava e falava, caso, né, Chico? Quem mandou matar Jair Bolsonaro. Lembra aquele... Esse caso favoreceu muito na eleição, né? Esse caso o impulsiona, o tira do pior lugar para ele no momento, que eram os debates. Foi, assim, muito beneficiado por esse episódio. Sim, para quem não se lembra, 2018, ele participou de um debate, levou uma surra no debate aí, Bolsonaro. Depois da facada, ele fica uma semana, 10 dias, aquela comoção generalizada. Depois ele não participa de debate e só dá entrevista para quem ele escolhia, dentro do hospital. Deu entrevista para a Datena, para outros jornalistas desse tipo, e que, enfim, ajudaram a construir a candidatura dele. Então, ele apanhou até a Marina. Sim, no primeiríssimo debate. Da Rede TV. Acabou com o homem lá no debate. Então, o debate para ele naquele momento era terrível. Foi terrível mesmo. Então, foi assim que ele ganhou também. A facada, assim, favoreceu o Bolsonaro, né? Não estou entrando no mérito se foi armação, se não foi, mas que favoreceu tremendamente o Bolsonaro. Favoreceu porque transformou numa vítima e ele não precisou participar de debate nenhum, não precisou se expor. E com isso ele chegou, assim, com larga vantagem já no primeiro turno, né? Lembrando, então, que o Adélio ele continua, né, preso e agora vem o diretor-geral da Polícia Federal, mais uma vez, para quem está chegando agora, dizer que o atentado foi investigado e foi concluído assim. Em 2018, Adélio Bispo deu uma facada em Bolsonaro, agiu sozinho, não teve ajuda de ninguém e o caso está encerrado. E bola para frente. É isso aí. Vamos conversar com a nossa querida Cristina Serra. A gente vai falar sobre... Vamos voltar para a Câmara, né? Quando a gente fala da Câmara, gente, olha... Todo mundo já fica ansioso aqui no nosso chat, né? Porque sabe que vem aí que tem telequete garantida. O que a gente teve nessa história, né? Na CCJ da Câmara foi dominada pela extrema-direita mais uma vez, presidida a CCJ, né, pela deputada bolsonarista Caroline de Tone. Ela não, né? Falou na CCJ o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta. A ideia era o Pimenta prestar esclarecimentos sobre o inquérito da Secretaria de Comunicação Social, que está apurando disseminação de notícias falsas durante as enchentes. A gente falou sobre isso aqui diversas vezes e que os bolsonaristas dizem ser uma perseguição da Polícia Federal. Mas a gente acompanhou tudo isso muito de perto e a Cris Serra também. Cris, boa noite para você. Desculpa, boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, a sessão de hoje na CCJ é mais um exemplo do que a gente tem visto em todas as comissões importantes da Câmara. Os bolsonaristas vão em bloco com a mesmíssima estratégia de provocar a pessoa que está lá prestando depoimento, no caso hoje era o Paulo Pimenta, provocar até tirar a pessoa do sério, até provocar tumulto,
né? E eles vão e mentem, mas mentem, né? A Bia Kicis, por exemplo, num determinado momento fez um discurso acusando o governo de censura, de perseguir a liberdade de expressão, etc, etc. E o Pimenta respondeu, lembrando que na época daquele caso da Boate Kiss, aquela tragédia terrível na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aliás, de onde é o Paulo Pimenta, que quando ele estava lá no velório das vítimas do caso da Boate Kiss, a Bia Kicis, estava espalhando fake news de que ele, Pimenta, era dono ou sócio da Boate Kiss. Então, olha o nonsense, olha a cena surreal que a gente está vendo. Os bolsonaristas chamaram Paulo Pimenta, conseguiram, enfim, aprovar essa fala dele hoje lá, para falar sobre fake news, porque ele tomou aquela medida sobre fake news na época lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Época não, porque a tragédia continua lá, né? E eles querendo posar de defensores da verdade e tudo mais. Quando a gente sabe que esse pessoal, né, eles vivem, né, nesse universo paralelo, na engrenagem de fake news, se beneficiam disso. Então, o tempo inteiro, hoje, na sessão, foi isso. Ela, o Eduardo Bolsonaro, uns outros que eu não lembro o nome, mas que são figuras que degradam a Câmara dos Deputados. Essa Caroline Detoni, que é a presidente da CCJ, não tem a menor condição de presidir uma comissão da importância da CCJ. Então, assim, um espetáculo degradante, dantesco, mas que, como eu disse, repete uma estratégia, repete um método. Aliás, aquele Nicolas Ferreira estava lá. Toda vez que tem uma comissão importante, ele está lá, porque ele também participa muito bem dessa tropa de choque. Então, o que a gente está vendo é isso. A extrema-direita muito articulada e sabendo aplicar com muita constância, né, com muito método, essa estratégia de fake news. Isso nos leva àquela questão de que nós, de fato, precisamos regulamentar as big techs. Eu não creio que a gente conseguirá fazer isso com essa Câmara, com essa legislatura, né? Mas o desafio está posto, porque eles agem completamente sem controle, né? Então, fica difícil se contrapor a essa máquina, porque ela é um tratoraço, né? Eles agem assim, em tratoraço. Exato, Cris. E a gente teve muita lacração também na sessão, né? A gente tem aqui alguns recortes. A gente tem, por exemplo, a treta com o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo que é alvo de investigação por fake news nas enchentes. Só para completar, a SECOM pediu investigação sobre o Eduardo Bolsonaro e também o senador Cleitinho por espalhar notícias falsas. Depois a gente pode até trazer aqui algumas dessas notícias falsas que circularam para lembrar a nossa comunidade aqui no CL quais foram. Mas vamos assistir esse vídeo então da treta com o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Se é verdadeiro o áudio que circula nas redes sociais, onde o senhor acredita que aqueles que Vossa Excelência considera como criminosos de fake news mereçam a pena, né, dos desertores em tempo de guerra, quinta coluna, porque isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, é uma ameaça de morte, porque aos desertores cabe a pena de fuzilamento, do paredão. Pergunto a Vossa Excelência se realmente é esse o desejo de Vossa Excelência. Né? Eu imagino qual seja a resposta, né? Eu não me intimido, mas, obviamente, o recado vai para todas as outras pessoas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que a sociedade saiba que quem vai analisar se há crime, se não há crime, se deve ser indiciado, se não deve ser indiciado, em primeiro lugar é a polícia. Depois o Ministério Público vai ver se denuncia ou não, e o Poder Judiciário vai tomar as providências. A atitude que eu tomei foi uma atitude para estancar a onda de fake news, que naquele momento específico era altamente prejudicial ao trabalho de resgate, de salvamento, de chegada de donativos no estado do Rio Grande do Sul. Comuniquei à autoridade para que avalie a necessidade ou não de instalação de inquérito ou investigação como cidadão, como gaúcho
indignado diante da mentira e das fake news. Portanto, senhores e senhoras, aqueles que não cometeram crime não têm o que temer. Vamos ver que fake news foram essas, gente? Vamos dar uma olhada nas que foram espalhadas nas redes sociais. A gente tem uma arte aqui das principais fake news que foram divulgadas durante as enchentes. Olha aí, governo brasileiro importou o arroz fabricado. Coincidentemente, justamente a gente tem hoje uma informação de que o governo anulou o leilão de compra de arroz importado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A outra fake news ali, bombeiros esconderam jet skis que seriam usados em resgate no Rio Grande do Sul. Vou pedir até aqui para a nossa equipe aumentar a letra na tela, que para mim fica melhor encher a tela aqui. Obrigada, gente. Caminhões com doações foram parados no posto fiscal de Torres, né, que é uma cidade no Rio Grande do Sul, por falta de nota fiscal, e também mais de 300 corpos encontrados boiando em Canoas, no Rio Grande do Sul. Essa eu até nem tinha me deparado com essa última, viu, gente? É realmente surreal. Imagina o desespero. Essa causou um tumulto gigante. Tiveram que deslocar militares, médicos. Essa foi uma confusão. Todas elas. A dos caminhões, acho que foi a que deu mais comoção, trânsito Rodrigo. E comoção, porque prejudicou inclusive as doações, né? Quando eles diziam, os caminhões estão sendo interrompidos. O Pimenta explicou isso, falou, olha, isso era mentira. Teve um caso que houve uma parada obrigatória ali por causa da balança e tudo, mas isso virou, né, até reportagem, alguns canais de televisão reproduziram a mentira bolsonarista. Mas se eu puder sugerir, antes de devolver aqui para a Cris Serra, a gente tem também, o Paulo Pimenta deu uma para cima do tal do Bilinski. Paulo Bilinski. Eu acho que vale a pena a gente assistir esse trecho também, porque o Bilinski tentou ir para cima do Paulo Pimenta na área pessoal. Você levou a sua esposa lá para o Rio Grande do Sul? Vamos ver como é que o Paulo Pimenta respondeu. Ele que convocou o Pimenta, inclusive. Vamos ver. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor, né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, é uma hora de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Deputado Paulo. Ele estava citando um caso, né, que aconteceu com o Bilinski, um caso de violência doméstica, né? É um caso de 2020. Não é isso, Cris? Esse Bilinski, ele está sempre metido em confusões na Câmara, né, nas comissões. Ele é um típico exemplar da tropa de choque que a gente está falando aqui. Você, Gabi, mostrou há pouco as fake news mais comuns, né, na época mais intensa das enchentes, e hoje a Bia Kicis, ou Kicis, sei lá como é que fala o nome dessa estranha figura, ela repetiu a fake news lá na Câmara perante o Paulo Pimenta. A fake news de que um caminhão com ajuda do Uruguai foi impedido de entrar no Brasil. Você percebe claramente na atuação desses parlamentares, nessas ocasiões das comissões, em que eles chamam alguém do governo, eles vão preparados para falar frases de lacração. Eles vão para isso. É isso que eles fazem. O objetivo é esse. Vocês mostraram um pouco o Eduardo Bolsonaro. Estranho, né? O Eduardo Bolsonaro falando que o Paulo Pimenta deu a entender que fuzilaria, sei lá quem, enfim. Os Bolsonaro, eles têm esse problema, né, de cognição, o raciocínio deles é sempre muito tortuoso.
e a maneira de se expressar também. Então, às vezes, fica difícil de acompanhar. Agora, quem fala de fuzilamento, né? Quem era que falava de fuzilamento? Era o pai dele, que lamentou que a cavalaria... lamentou que aqui no Brasil não se tivesse exterminado os povos indígenas, como a cavalaria americana fez nos Estados Unidos, que fuzilou, enfim, matou todos os indígenas. Foi o pai dele que falou que queria matar o Fernando Henrique, entende? Então, veja como eles são hábeis nesse sentido, né? De distorcer o sentido real das coisas, né? Para lacrar nas redes sociais, nas redes digitais, no esgoto digital deles, expressão que eles passaram a usar agora, entende? Então, olha como eles são muito hábeis e competentes, eu diria, competentes porque funciona no universo deles. Funciona. Garanto que todos os recortes que eles fizeram desta comissão hoje estão bombando no esgoto digital deles. Eu só lamento que assim, a gente não consegue se contrapor a isso. Não consegue, claro, tem uma questão aí de fundo, porque a gente não usa esse tipo de instrumento ou de comportamento. A gente tem valores. A gente que eu falo, gente que preza a democracia, a honestidade intelectual, a verdade, né? Então, a gente respeita a verdade factual. Como eles não têm esse compromisso, né, eles só estão preocupados em criar conteúdo para continuar irrigando essa rede fanatizada que dá suporte ao bolsonarismo. Então, eles atuam exatamente dessa forma nessas ocasiões, né? Esse é um dos cenários prediletos deles para fazer esse tipo de lacração que vai irrigar o esgoto digital deles. Eu já nem vou mais usar essa expressão, porque vi hoje, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi, né? Vi que eles estão utilizando. A gente tem que se diferenciar em tudo, inclusive, e talvez principalmente, na linguagem, né? Eles querem nivelar todo mundo por baixo. Nós não podemos ser parte disso. A gente tem que se diferenciar desse pessoal. A gente tem mais um vídeo aqui que vale a pena trazer com o Gilvan, da Federal, que implicou com a jaqueta do Paulo Pimenta. A gente vai ver aqui a gente tem a edição do Bruno Comunica no Twitter, que é alguém na rede social que fez uma edição aqui. Vamos assistir. E lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer: essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu estado e para o Brasil. Primeiro, que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Eu disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridícula essa sua jaqueta que você usa. É ridícula essa sua jaqueta que você usa. Teve o VAR aí, viu, Gabi? Teve o VAR, porque o cara repete essa. Perdi tudo com o VAR, foi essa edição. Foi essa. Para quem estava só ouvindo, teve... Porque o deputado diz assim, o Gilvan para o Pimenta, eu não disse que a jaqueta é ridícula, eu disse que o senhor usar é ridícula. Mas daí tem o VAR, na edição aqui do nosso Bruno Comunica, e a gente vê que ele falou sim, a sua jaqueta é ridícula. Ele quis desdizer o que ele disse. Mas quando ele viu que estava ofendendo bombeiro, todos os funcionários de Defesa Civil no Brasil todo, aí ele, opa... E o próprio governador, Eduardo Leite, usou muitas vezes a jaqueta por muito tempo. Então, né, gente, que é um político de direita, inclusive. Agora, trazer mais um vídeo aqui para a gente poder voltar a discutir, porque o Paulo Pimenta, ele lembrou de uma fake news que a deputada Bia Kicis espalhou sobre ele na época do incêndio da Boate Kiss também. Então, importante. Vamos assistir esse vídeo. Eu sei o que é fake news, gente. Eu lamento, deputada Bia Kicis. A senhora lembra como eu conheci a senhora? Sentada aqui. Eu convoquei a senhora numa comissão sobre o incêndio da Boate Kiss. No velório, do domingo à noite, a senhora e a Carla Zambelli
vieram depor aqui, na época, Revoltados Online, Marcelo Reis, minha mãe me ligando durante o velório, com a minha foto estampada nas ruas, publicada pela senhora, pela Carla Zambelli e pelo Marcelo Reis, distribuindo para todo o Brasil que eu, que nunca entrei dentro da Boate Kiss, era o dono da Boate Kiss. Eu passei o velório junto com a minha cidade, vendo o meu nome e a minha foto estampada, a senhora, a Carla Zambelli e o Marcelo Reis, nas ruas e o Revoltados Online. Eu sei do que vocês são capazes. É boa essa, hein, Gabi? Essa é muito boa. Chico, eu sei do que vocês são capazes. Acho que a Cris tinha citado esse caso no começo da fala dela. Né? Tinha citado esse caso. Agora, ele fala com uma ênfase, aí a gente relembra o caso também, Chico. A cidade dele, a Santa Maria, foi uma tragédia sem limite, não resolvida na justiça até agora. Então, foi muito bem... Bem lembrado, Chico. Bem lembrado. Até hoje, o caso da Boate Kiss não tem um desfecho aqui no judiciário, e lembrando que a gente trouxe aqui a pedido, inclusive da Associação dos Familiares, que o caso eles recorreram à Comissão de Direitos Humanos da OEA, né? Porque aqui o judiciário brasileiro ainda não resolveu. Mas voltando aqui a esse momento, foi justamente o exemplo que eu trouxe, porque foi um dos momentos hoje no depoimento do Paulo Pimenta que mais me impressionou. E o que me chamou a atenção quando ele fala que ele estava no velório lá com as famílias, no caso da Boate Kiss, lembrando, ele é de Santa Maria, quando elas, claro, quem mais, né? Bia Kicis e a Zambelli lá estavam no Congresso espalhando fake news, sendo que elas eram, naquela época, desse grupo Revoltados Online. Sim. Opa, a gente teve uma interrupção no áudio da Cristina Serra, daqui a pouco ela nesse volta. período, a gente tem que lembrar, nesse período não tinha o Flávio Dino ainda rebatendo, não tinha o Pimenta, não tinha o governo com voz, não tinha a esquerda com voz. A esquerda levava uma surra em rede social sem limite. Se alguém diz que ainda é desequilibrado hoje o embate, naquele período do Revoltados Online, era 10-0. Sim. Os caras mentiam, Cris, todo dia, toda hora, assim, e esse é um grande momento do Revoltados Online, quando eles emplacam essa mentira como verdade absoluta. Era domínio total. Exatamente. Agora, e lembrando, Chico, o detalhe, o caso da Boate Kiss aconteceu em 2013. Sim. Né, o ano daquelas manifestações, né, as jornadas de junho que chamam. Então, veja como já naquela época essa engrenagem das fake news funcionava plenamente, a todo vapor. Né? Assim, porque é um fenômeno que eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu particularmente fui assim, me preocupar com essa engrenagem gigantesca das fake news muito tempo depois, praticamente em 2018, na eleição do Bolsonaro. Exatamente. Mas ele está falando de um caso de 2013, né? Foi um sistema que foi sendo construído, né, Gabi? Isso. Porque mesmo na eleição de 2018, não estávamos tão atentos assim. Quando aparecia a mamadeira de piroca, aquelas alucinações que viraram até folclóricas, a gente não estava preparado para responder a nada daquilo. Foi aquela eleição que trouxe essa marca, realmente. Gabi. Bom, a gente tem também uma notícia importante de hoje, porque foi um dia bastante ruim para o governo, na verdade, né? A Conab anunciou a anulação do leilão de compra de 263 mil toneladas de arroz importado, que foi feito na semana passada. E essa importação ela foi anunciada no contexto das enchentes lá no Rio Grande do Sul, justamente. O motivo, segundo o governo, é que foi identificado que a maior parte dessas empresas que participou do leilão tinha fragilidades para operar um volume tão grande de arroz e de dinheiro e, segundo o governo, não foi feito qualquer pagamento e um novo leilão deve ser organizado. O presidente da Conab, que é o Edgar Preto, explicou a anulação do leilão. Ele estava ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar no Brasil, que é o Paulo Teixeira, e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vamos assistir esse vídeo. No decorrer desse leilão, que é muito complexo, as empresas são representadas por bolsas de mercadorias. E somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinar a ata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras.
a partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, ministro Favaro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão. Pois é, o Gabi está anulado o leilão, é só dizer que mais do que as empresas com fragilidades, muitas aspas, né? Tem caso de corrupção. Exatamente. Tem denúncia de corrupção aí e tem até funcionário já demitido do Ministério, Gabi. Exato. O ministro Carlos Fávaro, né, houve uma suspeita de corrupção do assessor do ministro Carlos Fávaro. Tem uma história de que ele abriu uma empresa, né? A gente tem denúncias, vou trazer aqui mais detalhes, de suspeita de favorecimento mesmo, ou seja, de corrupção, empresas intermediárias, então, que receberiam comissões pelo leilão, elas foram criadas pelo Robson Luiz de Almeida França, ou seja, ex-assessor do Nery Geller, que até hoje era secretário de Política Agrícola do governo federal. E aí, ele pediu demissão hoje e o ministro da Agricultura foi lá e falou, olha, gente, agora ele vai ser desligado, foi exonerado de fato. A revista Globo Rural, também disse que França também é sócio de Marcelo Geller, que é filho do Nery, né? O secretário justamente que saiu do posto agora, numa empresa aberta lá em 2023 e hoje para a Folha, o Robson França disse que a empresa que tem com o filho do Geller só existe no papel, então era um projeto que não deu certo, segundo ele. De qualquer forma, está sob suspeita de corrupção. Não, de qualquer forma, eu não sei como é que esse senhor Nery Geller entrou no governo Lula. Como é que deixaram o cara entrar? O cara, ele era um dos líderes dos protestos contra o Lula, para começar. Só para começar a história. É um representante do agro, daquele agro mais invocado, sabe? Ele é um ex-deputado gaúcho, mas foi há muito tempo para o Mato Grosso, naquela onda de imigração do Rio Grande do Sul. Mas, assim, é um personagem inteiramente antilulista. Mas está no ministério subordinado ao Fávaro, que é o Exatamente. Na negociação política, é da cota do PP do Arthur Lira, mas tem que ter mais cuidado com esses sujeitos que entram no governo. Sim. E o que é grave, assim, tem, então, empresas com fragilidades, porque só para o pessoal entender, né, Cris, depois você ajuda a gente aqui também a destrinchar tudo isso, mas o que tem é importação de arroz, mas você não importa diretamente, você faz um leilão com empresas brasileiras que são intermediárias e vão comprar o arroz lá fora e trazer para cá. Esse seria o método. Só que essas empresas que não são da área, que são pequenas, levantou muita suspeita. E mais esse caso de corrupção. Fora isso, o que complica a vida do governo? A extrema-direita já vinha espalhando fake news, dizendo que o arroz era de plástico, que era arroz do PT. Exatamente, já estava em alta essa boataria. Esse fake news. Agora mistura com um fato verdadeiro, quer dizer, tem suspeita de corrupção. Olha, isso vai alimentar, já está alimentando as redes bolsonaristas? Claro, e nessa hora ninguém vai dizer, não, mas o cara escolheu, o cara da cota do PP, que é o partido que faz parte da grande frente agora para ocupar o governo e os ministérios, para tentar ter voto no Congresso. Veja que esse sujeito está lá, seria para o governo ser mais forte no Congresso. Quantos votos o senhor Nery levou para o governo? Nenhum. E ainda desgasta o governo numa hora. Só leva escândalo, cara. Botar essa gente só vai levar escândalo. Não vai levar voto. Esses caras todos votam contra o governo no Congresso. E só trazem desgaste. E agora é um estrago tentar explicar. Vão todo mundo botar na cota do Lula. A manchete é ministro do Lula. Nunca será ministro do Centrão. Nunca será ministro do PP. Mas é ministro do Lula. Porque é ministro do governo, claro. É governo Lula. É ministro da máquina federal. É ministro do governo Lula. Então, só traz desgaste, cara. Por que não pega um pente fino? Você protestou contra o Lula na rua. Você era líder disso.
Pô, pelo menos bota outro aí, você não. A gente tem a arte aí na tela, tá aparecendo do lado do Chico Sá, só para ficar um pouquinho mais didático, né, essa história, porque ela de fato é um pouco confusa mesmo, então vamos dar uma olhada nela para entender melhor. Olha só, esse leilão foi realizado no dia 6 de junho, 263 mil toneladas. O motivo da anulação, então, empresas que ganharam não tinham capacidade de fazer essa operação. Denúncias também agora de que essas empresas ganhadoras teriam ligações com o Marcelo Geller, o filho do Nery Geller, que é o secretário de Política Agrícola, que pediu demissão hoje. Inclusive, o ministro, ele foi à imprensa, o Paulo Teixeira, dizendo que só identificou essas fragilidades nas empresas depois desse leilão que aconteceu no dia 6. E aí foi determinado o cancelamento, né? E que isso vai ser refeito agora, um novo leilão, na verdade, um novo sistema de contratação, né? Uma nova burocratização que teria que passar por Controladoria Geral da União e também outros pentes finos para poder identificar esse tipo de empresa. Cris, quero te ouvir sobre isso porque, de fato, tem muita gente protestando em relação a isso, inclusive desde o início, né, dessas compras, arrozeiros protestando e tudo mais. Agora, não é só o edital fragilizado, né? É isso, suspeitas de corrupção. Esse leilão começou bichado, né? Na verdade, ele já estava bichado e desde que apareceu a primeira denúncia, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu vou tirar aqui o fone, porque... Tá ótimo, Cris. Agora voltou, beleza. Então, vamos lá. Esse leilão está bichado, isso é fato. E deu para ver que ele estava bichado já na semana passada, quando saiu aquela primeira informação, entre outras coisas, de que uma empresa lá de Macapá tinha sido uma das vencedoras do leilão, uma empresa que trabalha com leite e derivados. Acho que foi a Folha que fez a matéria inicial, não tenho certeza, e mostrava, inclusive, por imagens do Google, que a fachada da empresa era uma empresa pequena, que só de olhar ali você já vê que não tinha capacidade para operar a quantidade de arroz necessária e todo o volume de dinheiro. Essa foi uma primeira história que apareceu. A segunda, que realmente estourou hoje, é bem mais grave e atinge diretamente esse secretário de Política Agrícola, o Nery Geller, que vocês já deram aqui a ficha dele. Agora, com o seguinte detalhe, ele é secretário de Política Agrícola, não é qualquer cargo, né? Ele é secretário, é alto escalão dentro da estrutura do Ministério. O pivô da história é o Robson França, esse que a Gabi mencionou aqui no começo da conversa, que disse numa matéria, também acho que para a Folha, que não tem proximidade com o Nery Geller. Mentira! Ele foi assessor da campanha do Nery Geller ao Senado, campanha mal sucedida, ele não concorreu, não conseguiu concorrer, inclusive porque já tinha um problema na Justiça Eleitoral, um problema com a ficha limpa, enfim, por conta da lei da ficha limpa. Mas, enfim, até onde a campanha andou, ao Senado por Mato Grosso, esse Robson França foi assessor, isso está amplamente noticiado, foi assessor parlamentar e é sócio do filho do ministro numa empresa. Esta empresa em que ele é sócio do filho do ministro não está envolvida neste escândalo, tá? Ela não participou do leilão, mas isso mostra a proximidade, né? Esse Robson França tem uma empresa que está envolvida nessa denúncia aí do leilão de arroz e tem uma empresa em sociedade com o filho do ministro. Portanto, né, nós estamos falando de pessoas muito próximas umas das outras. Agora, aquilo que o Chico já indicou aqui, né? Nery Geller, do PP, partido de Arthur Lira, né? Aquela aliança, aquela ampla coalizão que o governo faz desde a democratização, todos os governos tentam fazer, né, alguns mais ou menos bem-sucedidos, e que não funciona mais. Acabou. O presidencialismo de coalizão faliu. A partir do momento que você tem um Congresso, em especial a Câmara, empoderada com as emendas,
né? Orçamento secreto, começou lá atrás, Eduardo Cunha, chega em Arthur Lira, o sistema implodiu, ele não funciona mais. Então, o Lula tem ministros, tem funcionários de alto escalão desses partidos que, além de não dar voto para ele no Congresso, ainda são fonte desse tipo de problema, né? PP, a gente já falou isso aqui 1000 vezes, PP sinônimo de esquema de corrupção, né? Então, não surpreende nem um pouco que um problema como esse apareça, né? Então, agora, consequência política desse escândalo. Mal ou bem, o governo agiu com uma certa rapidez, anulou o leilão e disse que vai apertar as regras, torná-las mais rigorosas para que isso não se repita. Seja como for, é um estrago político grande, né? Foi um dia bem ruim para o governo, isso vai ser amplamente explorado pela oposição nas redes digitais e em tudo que é lugar, a imprensa, isso vai ser amplamente explorado. Realmente, né, o governo Lula não precisava disso. Anulou o leilão. Tem exoneração do secretário também, foi ele mesmo que pediu para sair, foi exonerado, mas não houve a exoneração do diretor de abastecimento da Conab, né, que organizou o leilão, não foi confirmada pelo menos. Então também ele foi indicado, inclusive, diretamente pelo Geller. Tem que ver se ele vai ser substituído também, né? Seria também uma comunicação importante por parte do governo Lula. Então é isso. Cris. Sim, ainda tem umas pontas soltas nessa história que vão aparecer. Tem um outro personagem que a gente não mencionou aqui, Tiago, que eu acho que é esse que você está falando. É o Tiago dos Santos. Enfim, tem ponta solta que ainda vai aparecer. Como eu disse, é um estrago político grave. É isso, Cris. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve. Um beijo, até mais. Obrigado, querida. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. A gente continua por aqui falando sobre outros assuntos importantes também. Mais para frente a gente vai falar sobre Arthur Lira, mas agora a gente vai falar sobre segurança pública e a construção também da candidatura do Tarcísio de Freitas para a presidência em 2026, né? Porque isso está acontecendo. O jornalista, pesquisador do Núcleo de Violências da USP, Bruno Paes Mans, publicou um artigo sobre esse projeto da extrema-direita e a gente vai conversar com ele agora. Sempre um prazer falar com o Bruno aqui no ICL. Bruno, bem-vindo, querido. Seja muito bem-vindo. Rodrigo, Chico, prazer estar com vocês. Tudo bom? Boa noite, querido. Bruno, a gente acompanhou aqui, né, esse seu artigo, você bateu inclusive em teclas, você trouxe apontamentos e a gente já vem falando a respeito disso, né? Só que pedi para pararem de mexer no roteiro agora, gente, porque eu estou acompanhando o Bruno Paes Mans aqui e preciso trazer o contexto para ele. Mas você tem falado do Tarcísio de Freitas e a gente tem apontado aqui no ICL muito sobre como tem sido feita essa construção da violência da PM, do Tarcísio em São Paulo. Inclusive, você aponta a violência contra estudantes na Lesp, né, durante a votação de um projeto que cria as escolas cívico-militares, o uso das câmeras de segurança nas fardas policiais, né, e o esforço de setores da sociedade apoiando o Tarcísio para 2026. Então, para começar a história, a gente queria que você falasse um pouco sobre esse seu artigo e de como tem sido construída essa história, inclusive muito também com a ajuda de editoriais de grandes jornais também, já cacifando o Tarcísio para 2026, né? Gabriela, na verdade eu parti de 3 cenas, né, para mostrar uma naturalização já dessa visão da extrema-direita em relação ao projeto de futuro de Brasil e partir de 3 cenas super conhecidas e que pipocaram e passaram muito na imprensa para falar a respeito desse projeto de futuro. Na primeira, aquela que a gente viu em todos os lugares, dos PMs batendo nos estudantes na Lesp, na aprovação da escola cívico-militar. Segundo, a história envolvendo as 2 operações com mais de 70 mortes, 74 mortos na Baixada Santista, junto com a aprovação da sabotagem do programa de câmeras
e uniformes nas câmaras de PMs que aumentavam o controle sobre a polícia, né? Isso aceito com uma certa naturalidade, inclusive já cacifando o governador e dando uma popularidade como alguém que enfrenta o crime nessa cena. Em terceiro lugar, surgiram esses editoriais falando sobre um suposto ajuste fiscal que serviria de exemplo em relação ao ajuste do Haddad, mas ao mesmo tempo medidas muito vazias e até inferiores a que vêm sendo executadas pelo governo federal, juntamente com uma concessão de isenção de ICMS para as igrejas, para importação de bens religiosos, né? Algo que hoje saiu no painel da Folha, que foi negociado com a Universal, voltada principalmente para a importação de equipamentos para TV, né? Para beneficiar essas igrejas, ou seja, se fala de ajuste fiscal, mas concedendo benefícios de ICMS para essa base importante. Essas três cenas e a naturalização da candidatura do Tarcísio, para pensar em qual projeto de futuro esse grupo vem apoiando e que a gente corre o risco de abraçar, é que, na verdade, é interessante que está produzindo engajamento, né? Você tem muita gente acreditando e apostando nisso, e é um projeto de futuro que contrasta com o que surgiu durante a Nova República e durante esses 30 anos, que são a base dos partidos progressistas, PT, PSDB, que pensavam no Estado como um agente transformador da sociedade. Inclusive com as igrejas católicas, que é a base do PT nos anos 80, conscientizando os pobres para, a partir do momento que as pessoas votassem, elas escolhessem, a partir da conscientização, pessoas que representassem seus interesses. E a partir da democracia, o Estado teria a condição de colocar políticos voltados para a produção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Era essa utopia da Nova República, a partir de debates sobre políticas públicas mais racionais, que permitissem a construção. Opa, a gente teve uma interrupção aqui no áudio do Bruno Paes Manso, daqui a pouco... Eu estava para engatar uma pergunta para ele, ele estava até fazendo assim com a mão, aí voltou o Bruno. Não foi você. Ai, desculpa. Não, tinha saído, foi um problema técnico aqui, Bruno. Você estava dizendo então tá. Dos partidos que da Nova República para cá, PT e PSDB, com estilos e histórias diferentes, tinham uma ideia de usar o Estado para caminhar na redução das desigualdades e tal. O que e que agora esse projeto que parece desenhar em torno do Tarcísio é outra coisa. Se você me permite, eu ia fazer uma pergunta. Você citou casos aí de violência policial, seja a polícia batendo em estudante, a polícia atacando no litoral, etc. Essa face mais visível do tarcisismo, se é que isso já existe, né? Agora, tem uma face menos visível, que é a articulação do Tarcísio. Então, é pancada, porrada e bomba, é a face visível. Tem uma outra menos visível, e eu queria ver como é que a gente junta as duas. Almoços, como diria Maria da Conceição Tavares, jantares entre o Tarcísio e a elite financeira neoliberal. Então, o Tarcísio com o Huck, agora o Tarcísio, nós noticiamos aqui ontem, com o Campos Neto, presidente do Banco Central. Me parece que não é só a pauta assim da pancada, da dureza e tal, é também a pauta neoliberal, é alguém que consiga levar essa pauta adiante. Esses dois mundos se encontrariam, é isso? Nessa candidatura que está sendo preparada? É aí que eu ia chegar, com certeza. Então, desculpa, adiantei. Religião, dinheiro, armas e poder, né? E poder. Então, havia essa utopia de, quem sabe, por políticas públicas, a gente transformar o Brasil numa Suécia, numa grande social-democracia, né? Uma sociedade via Estado, garantia de direitos, Constituição de 88, mais justa e menos desigual a partir de políticas públicas racionais e todo um debate que aconteceria e eleição de representantes desse desejo coletivo e tudo mais. Só que com o passar do tempo vai ficando claro que o mercado se impõe e a vida nas cidades brasileiras se impõe pelo dinheiro. Sem dinheiro a gente não sobrevive, a gente mora na rua, a gente não tem saúde, não tem educação. O mercado se impõe e ganhar dinheiro se impõe como principal desafio da vida nas cidades. E o Estado vai se mostrando frágil. E é nesse contexto que as religiões que pregam a partir da teologia da prosperidade e o empreendedorismo vão ganhando força na nossa sociedade. Uma ideia de que você não precisa aguardar o Estado, porque se você for aguardar o Estado, você morre de fome. Você precisa
você precisa sobreviver pelas próprias pernas, o que significa ganhar dinheiro. Essa visão neoliberal e empreendedorística, junto com as igrejas neopentecostais, vai começar a seduzir muita gente. E, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é que é um modelo insustentável. Ele é um modelo insustentável porque essa economia ela não produz empregos suficientes para tanta gente. Apesar de ser o sonho de se inserir no mercado, esse mercado está cada vez mais fragilizado por causa das novas tecnologias e tudo mais. Então, o que a gente caminha e qual que é o projeto da extrema-direita e por onde a gente acaba arrumando? Por um lado, você tem um mercado cada vez mais concentrado na mão de poucos e, por outro lado, você tem a necessidade desses 3%, desses 5% que estão cada vez com mais poder e mais dinheiro, se defenderem do resto da população. Então você tem, ao mesmo tempo, um grupo militarizado, que representa esse poder desses 5% endinheirado, que toma as instituições e que defende a ordem de 5%. Pelo uso da força e pelo uso da guerra, pelo uso do armamento, das polícias militares, das forças armadas e tudo mais, para proteger esses 5% dos 95%. Então, uma distopia neoliberal que, de alguma maneira, não deixa de ser uma novidade, porque reproduz o que é a história brasileira da escravidão, que é justamente o conluio de dinheiro, armas e poder para defender poucos de muitos, né? Então, é por isso que você precisa um poder que ele não tem uma autoridade legítima que representa o interesse coletivo e o pacto coletivo. Ele precisa se impor pela violência. E a Hannah Arendt já fala, né, que quando você usa a violência, você não tem poder. O seu poder tem que ser imposto pela guerra, porque você não representa o interesse coletivo. Então você tem que se impor pela cacetada, porque você não tem poder, você representa o interesse de poucos. Então a gente ruma para esse Estado militarizado, dinheirista e religioso como um projeto da extrema-direita que representa 500 anos da história do Brasil também, né? Chico. Maravilha, Bruno. Obrigado mais uma vez. Eu fiquei lembrando, enquanto você falava, de outra imagem que reúne, nesse caso, reúne segurança, reúne polícia e igreja e religião, que é aquela que está se tornando um hábito, uma rotina em São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, sob o governador Tarcísio, frequentando cultos da Igreja Universal, que manda no partido dele, no Republicanos. Eles vão assim em tropas e assistem a esses cultos na Igreja Universal, normalmente no Templo de Salomão. Assim, é uma imagem assustadora do que essa aliança pode dar logo mais. Isso é só um registro, porque o que eu gostaria de te perguntar mesmo é quando, assim, historicamente, essa ideia dessa matança toda na periferia, nos moldes do governo Tarcísio, desde quando essa ideia vira um atrativo, quase um fetiche eleitoral, que é importante descer o porrete no lombo dos mais pobres, da periferia, para ter passar uma ideia de segurança e ganhar voto, transformar isso em voto. Tá, eu só vou fazer um comentário, Chico, sobre o seu comentário a respeito da igreja. Ótimo. Porque os militares ou os ricos, eles não vão justificar a sua ação ou o seu poder em nome de uma mesquinharia ou de um egoísmo, ou para que eles fiquem mais ricos e os outros fiquem mais pobres. A religião entra todo com simbolismo e uma hermenêutica bíblica para traduzir esse tipo de ação, esse tipo de guerra, de uma guerra do bem contra o mal. Então você associa os valores empreendedorísticos, capitalistas, ao bem, aos valores bíblicos e tradicionais, e tudo aquilo que se refere ao Estado, à distribuição de terra, à construção de uma sociedade mais justa, a uma mentalidade socialista que é anticlerical, anti-igreja. Então você começa a associar os seus inimigos com o mal e com a antirreligiosidade, e o outro lado com os valores do bem, do cidadão de bem, né? Então, por isso você começa a produzir a construção simbólica de uma guerra do bem contra o mal, que é fortemente abraçada pela extrema-direita, que faz muito sentido para eles. Não é à toa que ficam 2 meses acampando na frente do exército, né? Eles estão lutando do bem contra o mal. Você tem uma causa, eles estão agindo e lutando em nome de uma causa. E aí, sobre esse uso da violência, também faz parte da nossa história. Faz parte
de associar a violência com produção de ordem. A violência não é visto como negativo, ela é vista como algo positivo porque produz ordem, desde a escravidão. Então você garante o establishment, você garante a ordem de poucos que sujeita muitos, a partir do uso da violência, que é a violência pedagógica, ela ensina o que acontece com quem desobedece. Então a violência é associada à obediência. Então quando você vê uma polícia matando um monte de gente, as pessoas não associam necessariamente isso com um crime da polícia, ou com um massacre, ou com assassinatos. Tanto que o autor do massacre do Carandiru foi eleito deputado estadual anos depois, né? Ou como o Tarcísio, ou como o próprio Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, mata e ganha um respaldo eleitoral. Porque as pessoas associam esse tipo de ação com produção de ordem, com compromisso com a ordem, com compromisso da produção de um ambiente que tem previsibilidade, que as pessoas obedecem, elas não desrespeitam a lei. Então você tem esse senso comum que faz parte da nossa história, que associa o uso da violência e ação violenta como um instrumento de produção de ordem. As pessoas precisam de ordem para viver. Muito bem. Bruno, eu quero perguntar para você também a respeito da política de segurança em São Paulo, mais especificamente sobre um retrocesso em relação às câmeras de segurança, né, nas fardas policiais. A questão é a seguinte, né, tem essa portaria que não é uma lei e funciona como uma recomendação que você tem que seguir, né? É uma questão legal relacionando ao que o ministro Barroso determinou que o governo Tarcísio em São Paulo siga. Ou seja, essa portaria vem e diz, olha, é recomendável que todos os policiais utilizem as câmeras nas fardas o tempo todo. Mas essa é uma recomendação, de novo, não é uma lei, nem uma PEC, porque o governo parece que não tem uma força para aprovar isso no momento no Congresso. Então, na prática, isso é muito grave, né? Porque você tem que seguir ali somente essa portaria, essa recomendação de câmeras ligadas o tempo todo. Só que o policial, a gente já sabe, tem diversas notícias em relação a isso, acionando as câmeras ocasionalmente, ele pode não ligar durante uma ocorrência policial, ele já encontrou maneiras também de, por exemplo, dar uma afastada na câmera quando ele vai atender, enfim, maneiras de não mostrar o que realmente está acontecendo ali. E aí, não existe uma maneira de punir isso que seja adequada, né? Seria só não ter acesso a um Fundo Nacional de Segurança, o que também não é exatamente fundamental para São Paulo, porque tem outros estados com maior arrecadação, né, que não tem maior arrecadação, que de fato precisariam desse fundo, mas não é o caso de São Paulo. Então, qual é, na prática, os resultados que a gente vai ter com o governo de São Paulo não seguindo, provavelmente, essas recomendações? E, claro, a gente vai ter que acompanhar, mas a gente já tem acompanhado não só o Tarcísio, como o Derrite. A política de segurança é essa, né? É a matança, é realmente liberar. Não arreda um pé, isso aí, vai. É isso. Então, qual é a consequência prática que a gente deve ter disso? E como é que a gente sai dessa cilada? Porque o governo não tem força para aprovar nesse momento uma lei a respeito disso no Congresso, né? Que seria um caminho viável. O que a gente vê, né, historicamente, é um governador e um secretário de segurança, eles acabam sendo determinantes no ânimo da tropa. Então, um governador ou um secretário de segurança compromissados com o controle da letalidade policial, eles conseguem reduzir muito fortemente os números de letalidade. Da mesma forma que um governador e um secretário de segurança que incentivam o confronto, eles produzem consequências imediatas, né, no ânimo da tropa e na percepção de que vão passar pano para eles, né? Porque boa parte dos homicídios em ocorrências policiais, eles ocorrem de madrugada, sem testemunha, e contam com o testemunho da própria polícia, que no aparato do sistema de justiça tem fé pública. Eles consideram o depoimento policial, que quase sempre é o único, a única informação que consta no inquérito, como suficiente para arquivar o caso.
Os casos que são investigados são casos que dá alguma coisa errada. Quando alguém filma com celular, ou quando eles levam alguém num camburão e a pessoa aparece morta e todo mundo viu ele sendo colocado no camburão. Alguma coisa que foge da rotina, né? E acaba levando uma maior quantidade de testemunhos, ou vai parar na televisão, e aí o inquérito, e mesmo assim, corre o risco dele ser inocentado no tribunal do júri. Mas é muito difícil você ter uma punição no sistema de justiça nos casos de letalidade. As câmeras e o compromisso com o acompanhamento desse tipo de operação da própria cúpula da Polícia Militar, que estava compromissada durante o governo Dória com esse projeto, era fundamental para que tivesse credibilidade, que os próprios policiais acreditassem na efetividade daquela política pública. Quando você tem um político que desacredita dessa medida e já cria diversas formas de burlar o controle, ele sabota um programa com muitos equipamentos e que vai ter nenhum tipo de utilidade, né? Vai para mais um programa muito bem sucedido, um dos programas mais bem sucedidos dos últimos tempos de controle policial na Polícia de São Paulo, que vai ser jogado fora, né? E o resultado vai ser um descontrole da polícia. E a gente não pode esquecer que a violência policial ela vem acompanhada da corrupção policial. A gente falou isso no podcast, né, Gabriela, no República das Milícias. As milícias, a semente das milícias é a letalidade policial, porque junto com a letalidade policial vem a corrupção policial. E o resultado são as milícias no Rio de Janeiro, que é o principal exemplo dos efeitos colaterais de uma polícia descontrolada. Eles usam aquele poder que é concedido para eles no chão das ruas para ficar rico, para ganhar dinheiro, para extorquir as pessoas. E então, por isso que é fundamental você controlar as tropas e controlar esses grupos armados. E a gente está fragilizando esses controles, abandonando esse programa, né? Bruno, é isso. Importantíssimo essa tua colocação, porque o resultado prático é esse mesmo. Só para quem não sabe, né, o Bruno citou agora, a gente trabalhou juntos no República das Milícias, que é com base no livro homônimo do Bruno, excelente, enfim, para entender não só a política das milícias no Rio de Janeiro, mas no Brasil também. Bruno, sempre um prazer te receber. Obrigada e um beijo, até uma próxima. Prazer é meu, Gabriela. Obrigado, até. Querido. Falou, gente. Boa noite. Até. A gente continua por aqui falando sobre política, mas agora, entrando aqui, a gente falou sobre uma semana de violência na Câmara, né? Na semana passada, principalmente no Conselho de Ética. O presidente da casa, o Arthur Lira, sugeriu dar mais poderes, sabe para quem, Chico? Para ele mesmo. Olha só que ideia genial. Que tal? L'État c'est moi, o Estado sou eu. Sim. Exatamente. Ele disse que a justificativa é justamente que esses poderes para si sejam para punir os deputados. Ele apresentou essa proposta ao Colégio de Líderes. Olha só o que ele publicou nas redes sociais. Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputado do trabalho de comissão com a aplicação de medidas cautelares àqueles que infringirem o Código de Ética. Caberá à mesa da Casa adotar cautelarmente essas medidas se entender que o parlamentar quebrou o decoro parlamentar, decisão que pode ser referendada ou não pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ou seja... Se tiver um caso, assim, o resumo dessa proposta do Arthur Lira, se tiver um caso como o do Glauber Braga, de um lado, ele pode, o Arthur Lira, sozinho, cautelarmente, ou seja, decisão unilateral da mesa, suspender o Glauber. Exatamente. E depois o Conselho de Ética discute se vale ou não. Também vale ao contrário. Se o Trovão lá partiu para cima do Janones, falou palavrão e tal, o Lira pode no dia seguinte estar suspenso, afastado. É muito poder para o presidente da casa. Mas eu acho que ele está sinalizando que é hora de parar com esses excessos, que a semana passada foi terrível aquilo que nós vimos, né? Eu acho que tem dois lados essa sinalização do Lira. Mais poder para ele mesmo, mas também uma sinalização, principalmente para a extrema-direita, de que estão abusando e que vai ter consequência a partir de agora. Ele está vivendo o fim de feira dele, né? Ele não tem... Ele tem... Vai começar a campanha eleitoral, vai todo mundo para os seus estados, suas cidades, fazer campanha eleitoral. Ele não tem mais uma grande votação importante, a não ser esse varejão aí, esse varejão de costumes, esse varejão fascista da extrema-direita. Então, é um presidente de
de casa em fim de mandato, vai tentar emplacar o sucessor, mas esse Lira, um Lira desmoralizado, um Lira que o Supremo está vivendo um caso agora de mistério total, um caso que nunca aconteceu no Brasil, está tentando achar o dono daquele dinheiro do caso Robótica, os 4 milhões. Não sabe a quem devolver, está lá o dinheiro, porque a turma do Lira não quer ir receber, porque vai passar recibo que era deles mesmo, como foram acusados formalmente pela Polícia Federal. Então, está lá um monte de dinheiro, 4 milhões no STF, esperando pelo misterioso dono do dinheiro ganho lá no escândalo da robótica lá em Alagoas. Então, esse senhor, totalmente desmoralizado, fez alguma coisinha ali, alguma pauta econômica do governo, como na reforma tributária, e mais nada. Ele acaba pequeno, né? Ele e o Pacheco acabam como dois políticos muito pequenos. Acho que ele até pior, né? Agora, a Erundina reagiu, né? Essa proposta do... A Erundina, que aliás foi parar no hospital por causa da baixaria da extrema-direita. Hoje ela reagiu a essa proposta do Arthur Lira. Olha só, urgente. Luiz Erundina na tela. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer votar ainda hoje um projeto de resolução que pode conceder a ele o poder de afastar deputados do exercício do mandato, com medida cautelar, antes mesmo da decisão do Conselho de Ética. É absurdo e o pessoal votará não. Acho que a Erundina farejou que o Lira pode querer pegar, assim, liminarmente alguém da esquerda. Né? Não. Se ele puder, ele vai pegar um de cada lado, para parecer que não está percebendo. Ele precisa agradar ainda mais a tropa bolsonarista, por conta da eleição para a sucessão dele mesmo. Sim. Então, uma forma seria essa. Punir só a esquerda seria mais uma forma de pegar votos na sucessão dele, que acontece em fevereiro do próximo ano. É perigoso, perigoso. É muito poder. Ele já tem muito poder concentrado, seria mais poder ainda, Gabi. Pois é, gente, não surpreende, infelizmente, nem um pouco, né? Porque tudo que Arthur Lira quer é poder. Então, bom, gente, a gente falou de tanta coisa... Nossa tensa, tem também, enfim, um monte de pauta-bomba no Congresso, né? Enfim, tá bem difícil. Mas a gente quer falar de coisa boa também, né? Por favor. Uma surpresa aqui, vamos dizer assim, nesse final, né? Que é a placa de cidadão honorário que a gente ganhou da Câmara Municipal de São Paulo. Eu digo a gente porque Eduardo Moreira foi lá receber. E a gente aqui do ICL ganha junto, né? Então, da nossa comunidade. Boa, então, a gente maravilha. tem aqui Câmara Municipal de São Paulo, por meio, né, do vereador Eliseu Gabriel e tudo mais, dá um voto de júbilo e congratulações ao Instituto Conhecimento Liberto pelo grandioso trabalho de difusão democrática do saber. Muito bom, né? O reconhecimento, que bacana. Tivemos esse reconhecimento, hoje o Edu falou sobre isso de manhã. Vale muito a pena ver o depoimento dele, porque ele disse que tinha muita gente da comunidade CL, muita gente que vem, inclusive, para o Despertar Empreendedor, que é o nosso evento que começa na sexta-feira, e já veio antes e também foi na Câmara Municipal para acompanhar. E o Edu ganhou o título de cidadão honorário paulistano. Então, é um voto de júbilo, né? Que é um nome assim, pomposo, mas, enfim, um reconhecimento para o ICL e o título de cidadão paulistano para o Eduardo Moreira, cidadão honorário, cidadão paulistano. Esse reconhecimento, Rodrigo e Gabi, em qualquer lugar que a gente vá. Hoje estive numa palestra no CEL, Jardim Veredas, lá no Itaim Paulista, extrema zona leste de São Paulo. Os professores, a bibliotecária, ICL reinando, que coisa boa. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, Buzo, aí, pelo chamado. É isso, gente. Então, terminando com notícia boa aqui também. Tem mais notícia boa também, porque faltam só 3 dias para você que está vendo aqui na tela. Olha só, a gente tem aqui 3 dias para o nosso Despertar Empreendedor, que é o nosso grande evento presencial do ICL, que vai acontecer na próxima sexta-feira, o primeiro dia, dia 14 de junho, depois dia 15 e 16, ou seja, sábado e domingo também. A gente vai ter 3 dias desse grande evento. Se você ainda não garantiu a sua vaga, a gente está realmente nessa reta final. Você tem que ir até o despertar2024.com.br
Hoje a gente vai falar de um dos nossos convidados. Todo dia a gente está trazendo uma palhinha de quem vai estar lá, né? Ontem a gente falou da Bela Gil, a gente já falou também da Fátima Bernardes, enfim, uma série de pessoas, Fernando Haddad. Sabe quem vai estar por lá também, o Chico Saé? Alguém que você gosta muito, que é o Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Ah, sempre cito Restaurante porque Mocotó, olha só. Sinto o cheiro da comida dele aqui. Fome, gente. Meu Deus. Nossa, é mesmo, essa hora, né? Dá uma fome. A gente ontem falou da Bela Gil, hoje a gente falando do Rodrigo Oliveira. O Rodrigo que tem uma história sensacional, né? O pai lá do nosso Nordeste e tal. Tem um boteco ali na Zona Norte, ele pega isso... Em 73. E faz uma bela história de gastronomia com acento nordestino ali, com a história familiar dele, né? É maravilhosa a história mesmo, porque ele mantém esse restaurante, que é um restaurante renomado, né, na Vila Medeiros, que é na Zona Norte de São Paulo. Então, ele mantém essa tradição de o restaurante continuar lá, né? Sim. Que não é um bairro central de São Paulo. Inclusive, uma vez deu uma polêmica nas redes sociais que uma pessoa reclamou que o restaurante era muito afastado. Ele falou que não, que é isso mesmo. Afastado de onde, né? Afastado de onde? Assim, independente de quem. Qual é o centro do mundo? Exato, o que é que você vai definir como... E São Paulo é um mundo. São Paulo, enfim, a gente tem cultura em todos os lugares aqui. Não é só no centro de São Paulo, não. E aí ele deu o recado, foi maravilhoso. Ele já ganhou diversos prêmios, né? Rodrigo Oliveira é conhecidíssimo, enfim, nacionalmente, internacionalmente, está na lista dos melhores restaurantes da América Latina. Então, Rodrigo Oliveira vai estar com a gente para trazer a história do restaurante da família dele, como que ele lida, né? Enfim, ele que é muito... tem uma formação na prática sobre empreendedorismo e vai trazer toda essa experiência dele para a gente, né? Que bacana. É um privilégio. Vamos ouvi-lo. É isso aí, é só um gostinho. A gente vai ter diversos outros participantes, Felipe Neto, Fernando Haddad, Fátima Bernardes, Bela Gil, a gente falou ontem também, Márcio França. Gostei porque você botou a Bela Gil ontem, né? Mais comida mais natural, mas... Isso. E hoje veio uma comida nordestina, de sustância. Que também gostamos. Que também amamos, então, os dois lados, muito bom. É isso aí, muito bom, gente. Então, vamos ouvir o recadinho que a gente tem hoje para falar do nosso Despertar Empreendedor. Vamos assistir. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual. E eu vou contar para vocês os princípios e valores de alta performance que eu aprendi nas tropas de elite e que vale para qualquer empreendedor. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha trajetória de luta enquanto atleta e como eu transferi isso para a minha área de trabalho hoje, atuando pela defesa daqueles que sofrem os impactos de violência no contexto de esporte. Super evento Despertar Empreendedor, que vai acontecer de 14 a 16 de junho no Vibra São Paulo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. Isso aí, então, gente, está chegando, fica a dica para você, é agora ou nunca para você garantir o seu ingresso, encontrar toda essa galera especialista e a gente também, né, que a gente também vai estar lá. Vai estar lá. É isso, vamos nessa então, meus queridos Por favor. Chico Sá e Rodrigo Viana, amanhã a gente está de volta. Amanhã estamos aqui, valeu. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui, amanhã a partir das 7 horas da manhã estaremos on neste 12 de junho com muita notícia para você. Tchau, a gente te espera. Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país.
Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.